Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos, na verdade, retomando o livro de Gênesis. Nós já começamos durante o ano passado, mostrando alguns detalhes, além da criação, mas nós já tínhamos entrado na biografia de Abraão, na sua história, nas promessas que ele recebeu da parte de Deus. Ontem não foi combinado, mas o pregador trouxe uma mensagem bem explicada sobre o personagem também, que com certeza serve de reforço, né, para a nossa reflexão. E nós vamos caminhando aqui pouquinho, até chegar no final do texto, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, a gente não precisa mais continuar aqui, a gente continua só adorando lá no céu. Amém? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, porque já faz, né, um tempo que Abraão saiu, e ontem o pregador fez menção dessa idade dele, ele tinha 75 anos, para você ver como são as promessas de Deus e as provas que o Senhor coloca sobre nós. Ele disse que aquele momento foi um momento específico, que eu costumo dizer, acho que da minha própria, né, observação, que aquele dia do sacrifício foi o dia que a fé nasceu, foi o dia que Abraão expressou realmente a fé. Aqui nos textos que nós estamos seguindo ainda, no capítulo 16, o processo é lento. A gente sabe que Abraão vai se tornar o pai da fé, mas a fé que a gente conta com ela, que espera, que gosta de quer tomar como exemplo, ainda não foi 100% reproduzida na vida de Abraão. Porque as provas, geralmente todos nós passamos por isso, as coisas não são tão simples. Olha, um homem com 75 anos de idade, ser chamado por Deus para uma missão tão longa, tão difícil, ainda que as pessoas naquele tempo tinham mais condições de viver mais tempo, né? Viviam um pouco mais de longevidade, mas 75 já é um homem velho. E Sara tinha 10 anos a menos, então já era uma mulher com 65. E vão para uma terra distante com uma promessa: vocês vão reproduzir, vocês vão ser pais de uma grande nação, vai nascer milhares e milhares de pessoas por intermédio de vocês. E 10 anos se passam e não nasceu ninguém. Pode imaginar que isso não é uma coisa muito fácil. A gente já, mas também Agar, né, Sarai foi muito precipitada, e Abraão também foi precipitado, mas coloca uma vida nossa, vamos entrar na situação dele, fica 10 anos esperando uma coisa acontecer e não acontece. E ele é o pai da fé, ele é um exemplo de fé para nós, mas os erros dele também servem de lição para nós. Perfeito, 100%, nitidamente perfeito. Nós não precisamos contar que nós não seremos enquanto não chegar no céu. E ninguém é. Mas ainda assim, ele caminhou com o Senhor. Agora, com 10 anos depois, Sarai já estava desanimada. Imagine, já tinha passado, já não era mais uma mulher fértil, humanamente falando, já tinha entrado na menopausa, não tinha mais condições de gerar filhos. Eu não tenho filhos, não tive quando era jovem, não vou ter agora, de jeito nenhum. Então, olha, vamos fazer o seguinte, tem uma serva egípcia aí, gera um filho nela e eu fico como se fosse meu, e a gente registra o garoto aí, registra aqui na minha força de expressão, né? A gente coloca o filho, adota e faz dele o nosso herdeiro e pronto, e ela vai ser, eu vou me edificar por ela. A conversa parece boa, parece que a gente não está conseguindo resolver de outra forma, vamos fazer assim. É uma dessas coisas que a gente tenta assim, vamos dar uma mãozinha para Deus. Deus não está conseguindo resolver esse problema, a gente vai dar uma forcinha para Ele, do nosso jeito. E às vezes Deus está só provando, para ver até que ponto você é capaz de esperar por Ele. Então, quando nós fazemos a coisa do nosso jeito, nós somos responsáveis por isso, nós arcamos com as consequências disso. E Sarai pensou naquele momento, no primeiro momento, maravilha, 100%, vai ser assim. E Agar? Agar é uma boa mulher, uma pessoa muito bacana, está aqui comigo, é uma serva fiel, e nós nos damos muito bem, vai ser ótimo, ela vai ser a mãe do nosso filho, a gente vai conviver juntas aqui, numa amizade só, num mundo tranquilo, e vamos ter esse filho e pronto. Não é assim que as mulheres pensam quando, né? Eu costumo fazer uma observação, e é claro que
Não quero que ninguém se sinta atingido por isso, né? Mas às vezes eu comparo, quando eu vejo as mulheres discutindo, poucas mulheres assim, eu faço uma comparação que numa corporação militar, às vezes entra 300 homens. Eles ficam lá, 300 homens, numa corporação, passam o ano inteirinho lá, dormem, trabalham, vigiam, faz tanta coisa juntos, e no final, quando termina, eles são amigos. Termina, fica todo mundo, fulano, meu amigo, fulano, nós servimos juntos e se encontra a maior amizade. Mulher, se colocar 3 juntas, 3 meses depois, não tem mais nenhuma amiga da outra, está todo mundo inimigo. Não tem a mesma facilidade de relacionamento. Isso acontece. Agar e Sarai eram amigas íntimas, uma serva e uma senhora, mas assim, com toda a possibilidade de dar certo. Mas não deu certo. O texto diz que quando Agar se achou grávida, ela disse, agora eu estou com a bola cheia. Agora eu não preciso nem dar muita atenção para minha senhora, porque agora, querendo ou não, eu sou a mãe do herdeiro. Eu sou a mãe do filho de Abrão, que ela não tem. E ela então desprezou a sua senhora. E tem algumas coisas que a gente precisa entender o seguinte, aquilo que Deus dá. É como autoridade. Serva e senhora, é como autoridade, senhor e servo, líder, autoridades eclesiásticas, religiosas, civis, como o texto diz. Ninguém a subestime. Fulano de tal, o Eli, por exemplo, é um exemplo disso. O Eli era um sacerdote, estava lá vivendo um momento das crises da vida dele lá, não estava nem legal, mas não afronte ele não mexa com ele não. Porque tem algumas coisas que Deus faz por meio desses homens que não tem que explique. Por exemplo, a mulher estava lá chorando, buscando, pedindo a Deus por um filho, meu Deus, balbuciando lá. E o velho chega lá e diz, mulher, tu tá bêbado, levanta e vai embora daí para tua casa, tu tá bebendo essa hora da manhã. Era um velho, já está meio gagá, né? Mas era o sacerdote. E ela humildemente, não, meu senhor, tua serva não está bêbada não, eu estou clamando ao Senhor. Que Deus e faça o que você quer. E ela engravidou com essa palavra. Então, não subestime. É a forma como Deus trabalha. E se Deus deu a Sarai a condição, não era para a sua serva, agora se achar numa posição, não, cada um tem o seu lugar. Deus sabe arrumar as coisas. Mas as duas entraram num conflito. E Sarai partiu para cima de Abrão com toda a fúria. Está vendo o que aconteceu? Mas não fui eu, mas você. Ela me desprezou e agora que Deus vai julgar entre eu e você e tal, e etc, etc. E Abraão diz, não, a serva é tua. Faz o que você quiser com ela. Em outras palavras, se livra dela. Porque é você que manda. E olha só a situação que nunca devia ter acontecido. Um texto diz uma coisa tão ruim, uma mulher como Sarai, que era uma mulher decente, uma mulher... O texto diz assim, e Sarai a humilhou. Não diz, detalhes aí não são contados. Mas você pode imaginar como é que uma mulher revoltada humilha a outra? Principalmente quando está na posição de senhora e a outra na posição de serva. As relações ficaram bem abaladas. O conflito dentro daquela casa ficou bem acirrado. A paz que pairava anteriormente não estava mais. As expectativas, a esperança não era mais a mesma. O espírito que reinava não era mais aquele espírito de Deus e de espera na promessa de Deus. Era um conflito que envolveu Abrão e as mulheres que brigavam. E isso acontece quando nós achamos que podemos burlar ou fazer contrário àquilo que Deus estabeleceu na nossa vida. O curso segue, a vida segue. Deus vai dando jeito de consertar os nossos erros aí aos poucos e tudo vai ser concretizado conforme Ele prometeu.
Mas, às vezes, nós adiamos a vitória. Nós adiamos as respostas de Deus na nossa vida quando nós colocamos, como diria lá no tempo antigo, os carros na frente dos bois. Quando nós tentamos fazer do nosso modo, do nosso jeito. Então, confiar e esperar, ontem o pregador falou assim, confiar em Deus é mais importante do que tudo. Porque se não confia, como você vai esperar desse tanto? E eram 10 anos. E aí, você pode imaginar assim, vai acontecer agora que o Senhor vai ver que demorou muito, que foi uma confusão das maiores, e aí vai ter alguma dificuldade, aí o Senhor vai, não, tá bom, sendo assim eu vou resolver logo esse negócio aí, e vou dar logo o filho da Sarai para resolver o problema enquanto ela está jovem. Não. O tempo para Deus não é como o nosso tempo. A gente é que fica contando o tempo no relógio, nossa vida é limitada. Deus é eterno, não está contando tempo. Para Ele, tanto faz um dia como 1000 dias. Um ano como 1 hora. Não tem diferença, Ele nem esquentou. E Abraão e Sarai ainda tiveram que esperar mais 15 anos. Achou pouco esperar 10, não aguentou não, agora espera mais 15. Até desistir, quando dizia assim, não tem mais jeito, não existe mais possibilidade. Deus diz, não, mas eu me lembrei. Eu quero. Você vai ter tudo do jeito que eu falei, do jeito que eu prometi. Você pode imaginar que as promessas de Deus não são como as nossas promessas que caem no esquecimento. Que às vezes cai na condição, na impossibilidade de ser resolvido. Para Deus não tem problema se o sujeito tem 100 anos ou se tem 20. Ele sabe como resolver as coisas. É dele, foi Ele que criou tudo. Mas olha, de repente a gente começa a olhar e tentar traduzir isso para a nossa vida, e a gente sabe que Deus, ou por meio da palavra, que está sempre na nossa mão, por meio das nossas próprias experiências pessoais com Deus, da nossa oração, da nossa convivência, da nossa intimidade com Ele, por meio da sua comunicação conosco, no nosso coração, por meio de, às vezes até de usar um irmão e fazer dele o seu instrumento para fazer para nós alguma promessa extra, aquilo que nós já temos na Bíblia, e todos nós sabemos assim, Deus tem falado comigo, tem me mostrado, e eu posso confiar nele, porque se ele foi fiel com Abraão, com Davi, com Moisés, com todos os outros, nunca deixou cair uma das suas palavras por terra, então ele será fiel a mim. Mas todos nós, como Abraão, também titubeamos. E tentamos, às vezes, fazer as coisas do nosso jeito. E tudo isso tem consequência. Bom seria se a gente conseguisse descansar, como diz o Salmo 37. O Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregar o caminho, queria dizer, olha, pode fazer do jeito que o Senhor quiser, levar para onde o Senhor quiser, conduzir para onde o Senhor quiser. Não é só entregar, é entregar-se. É deixar o Senhor fazer o que Ele bem pretende, o que Ele bem deseja com a minha vida. Isso é confiar. Confiar desconfiando, entre seres humanos até vai lá. Mas entre homem e Deus, o que Deus espera de nós é que nós confiemos nele. Por isso ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o texto lá na frente ainda diz assim, e descansa nele. Esperar descansando, esperar sossegado, esperar sem precipitação, esperar sem botar o carro na frente dos bois, esperar sem tentar arrumar as coisas no lugar de Deus, esperar sem interferir nos propósitos de Deus, esperar sem dar palpite para Deus, esperar dizendo, faz o que o Senhor quiser fazer, do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser e pronto. É difícil, né? Não estou dizendo que isso é fácil. Isso é realmente uma coisa muito difícil. E eu estou dizendo para vocês que o pai da fé, o Abraão, o homem de Deus, aquela pessoa que nós temos nos espelhado em tudo que diz respeito à fé, esse pai Abraão não conseguiu.
ele teve muita fé, mas ele também passou por esses momentos em que ele duvidou e preferiu fazer as coisas ao seu modo. Mas duas mulheres brigaram, o conflito estava pior dentro de casa. Abraão disse: faz com tua serva o que tu quiser. Sarai achou por bem partir para o pesado, humilhou a serva e fez com que ela se sentisse assim, pior das piores. E ela deve ter pensado assim: tá bom, eu vou me embora daqui, não vou nem deixar esse menino nascer aqui. A pressão foi grande, porque para Agar, esse menino nascer lá era a força dela. Era uma serva mãe do Senhor. Mas a pressão foi tão grande que ela dizia: eu vou embora, vou fugir da presença da minha senhora. O menino não tinha nascido ainda não, estava no ventre. Vou embora daqui. Eu não vou aguentar essa humilhação, essa pressão, essa coisa terrível, não. Ela está me desprezando, eu também vou desprezar. Então ficou uma coisa difícil para as duas conviverem. Seres humanos são assim. Seres humanos se desgastam. Por isso que o Senhor Deus concedeu o Espírito Santo a nós. Irmão, convivência entre irmãos, convivência fraternal, gostosa, ambiente saudável, amizade contínua, precisa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é como o óleo, e às vezes eu comparo o óleo do carro. Se você tirar o óleo do seu carro, esvaziar lá o cárter, deixar o óleo descer, colocar o parafuso no lugar, ligar o carro e for para casa, ainda que você mora bem aqui nos fundos. Quando você chegar lá, você não tem mais carro. O carro já fundiu o motor. Porque essa engrenagem de ferro com ferro não consegue subsistir nem poucos metros de distância. 1 quilômetro de distância já é suficiente para quebrar a engrenagem, fazer qualquer dano que você não consiga mais se locomover com aquele carro. No entanto, o seu carro, o meu carro, os nossos carros rodam aí 10, 15, 20 anos, 800 mil quilômetros. Tem carro que já rodou até 1 milhão de quilômetros sem fazer o motor. Só no óleo. Só no óleo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é como óleo. Ele suaviza, ele faz os atritos se tornarem normais, confortáveis. Ele faz a gente conviver bem sem se romper, sem se estraçalhar tudo. Então, quando falta esse óleo, seres humanos não convivem. Eles brigam de graça. Arrumam confusão de graça. Uma família não convive. Pai, filho, mãe e filha não convivem. Marido e mulher não convivem. É uma confusão quando não tem o azeite do Espírito Santo na vida. Aqui faltou. E as duas brigaram e foram embora. Mas o Senhor tinha plano tanto para uma quanto para outra. E a outra vai esperar mais um pouquinho para largar de ser precipitada. Você achou ruim esperar 10 anos? Vai esperar 15. Mas a essa aqui que está no desespero, então o Senhor lhe apareceu. O anjo do Senhor lhe apareceu quando ela estava fugindo e perguntou para ela: para onde é que você vai? De onde é que você vem? Para onde você vai? E ela disse: eu fujo da presença da minha senhora. Então ele disse, o anjo do Senhor disse para ela: não, volta para lá e faz o quê? Humilha-te para a tua senhora. Que coisa terrível. Eu já saí de lá para não ser humilhada. Eu já fui humilhada aos extremos. Eu estou por aqui com ela. Não quero nem ver a cara dela. A voz dela me irrita. E o Senhor diz assim: vai lá e te humilha. Que negócio complicado. Tarefa difícil. A vida cristã também é assim. A vida com Deus é assim. O que se humilha é que será exaltado. Aí o Senhor tem promessa para Agar.
tem promessas boas. E digo, olha, não se preocupe com isso não. Humilha-te perante as suas mãos. Porque o Senhor tem promessa para você. Eu vou multiplicar tão grandemente, de modo tão extraordinário a tua descendência, que ninguém vai conseguir contar. E aí então começa a nascer uma expectativa. Então o garoto, né, vai sobreviver. Não vou morrer aqui de graça não. Então Deus tem alguma coisa para fazer por intermédio. Então o Ismael também não é porque aconteceu daquela forma que aconteceu, não é uma praga que vai ser destruída de qualquer jeito, que o Senhor vai amaldiçoar, não. Tem promessa para ele também. E coisa boa. E aí então o Senhor diz assim, disse ainda o Senhor, tu vai conceber e vai dar à luz um filho, vai ser um filho homem, e o seu nome será Ismael, porque o Senhor te acudiu no dia da tua aflição. Ele será entre os homens, e aí então vai dizer uma profecia bem complicada, né? Ele vai ser entre os homens, olha só que comparação extraordinária. Ele vai ser entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. Não é um camarada muito bom de amigos. Não é aquele cara que sabe fazer o lobby. Não é o carismático que todo mundo gosta dele e ele gosta de todo mundo, não. Vai viver meio que alienado. Mas vai ser grande. Eu vou multiplicá-lo. Eu vou fazer prosperar. Eu vou abençoar. Mas vai ser arredio, como um jumento selvagem. E o mais importante, ele vai morar de frente para os seus irmãos. Mas os irmãos não vão ser amigos dele. E os amigos dele também não vão ser amados por ele. Os irmãos não vão querer bem a ele e ele não vai querer bem aos irmãos. Mas grande, como Israel e Arábia. O Ismael são os árabes. Isaac são os judeus. E eles ainda hoje não são amigos. Mas são grandes. Cresceram com todas as promessas que Deus fez. Se multiplicaram como areia. Ninguém dá conta de contar. São numerosos. Deus cumpre as suas promessas a todos. Ninguém fica no prejuízo. Sabe por quê? Porque Deus ama individualmente a cada um. Ninguém fica, o Senhor não me ama, o Senhor só fez isso com fulano, só fez. Não, Ele ama a todos. E Ele então socorreu a Agar nesse aspecto. E aí Agar aproveitou e invocou o nome do Senhor. E diz, tu és Deus que vê. Você já parou para pensar nisso? Quando você está chorando lá nas suas angústias, dizendo assim, meu Deus, o Senhor não está me vendo. O Senhor não sabe que eu existo. Tem um texto de Isaías que eu gosto demais, que faz um questionamento, que Deus diz assim, olha para o céu e tenta contar as estrelas. A gente aqui não tem noção do que é não. Se você estiver num lugar onde não tem iluminação elétrica, numa noite de estrelas, num lugar bem escuro mesmo, você olha para o céu, você vê que é muito mais do que o infinito. Olha para lá e conta, diz, não tem como contar. Tem como você contar essas estrelas? Aí Isaías vai questionando lá, capítulo 40. Pois, você sabia que eu... Aqui uma paráfrase minha. Você sabia que eu consigo chamar elas tudinho pelo nome? E não me esqueço do nome de nenhuma delas. A gente fica falando que nossa humanidade aqui tem 7 bilhões e meio de pessoas e acha que isso é muita coisa. E imagine trilhões e trilhões de estrelas.
E você sabia que eu sei o nome de todas elas, e não me esqueço de nenhuma das menorzinhas e maiorzinhas, todas elas eu sei o nome delas. Conheço minuciosamente cada uma delas. E depois pergunta assim, então por que é Jacó? E quando Deus chama Israel de Jacó, é porque está chamando ele de velho homem. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Israel é príncipe, Israel é o amado de Deus. Deus fala com Israel como o Israel de fé. Quando Deus chama Israel de Jacó, está puxando a orelha. Está chamando ele que ele voltou para o velho homem. Natureza velha, comportamento de incrédulo. E por que é Jacó? Que você botou nessa sua cabecinha oca, que eu não sei o que você passa, que eu não te vejo, que eu não conheço você. Tudo que você passa eu sei, porque o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa. Esse complexo texto que o Senhor está dizendo aqui, e agora Agar, que está lá, é uma egípcia vivendo uma situação como esta, talvez nem tivesse toda essa fé em Deus até esse presente momento, mas de repente agora ela está sozinha no deserto, desprezada, humilhada, tem uma experiência extraordinária, vê o Senhor falando com ela por meio desse anjo, ouve a voz de Deus, sabe que é Deus que está falando com ela, tem certeza disso. E aí diz assim, tu és um Deus que vê. Quando o Senhor chamou a Moisés lá no deserto, lá no dia da sarça, se você pegar o texto lá de Êxodo, o Senhor chamou a Moisés e disse, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo lá no Egito. Ele diz, eu vi a dor deles. Eu ouvi o clamor deles. Vi de perto. E por isso, eu desci. Para livrá-los. Por isso, estou chamando você para ir lá buscar. Não existe nada que Deus não vê. Então, eu vou logo dizer para você, talvez você tenha passado esse conflito de algum momento da vida, dizer assim, oh meu Deus, mas tanto choro, tanta lágrima, tanto problema, tanta dificuldade, e entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, entra situação e volta situação, e Deus está dizendo para você, eu vi, eu vejo. E Agar, depois de toda essa experiência com Deus, diz assim, ah, meu Deus, que coisa extraordinária. Eu estou diante de um Deus que vê. Mas vê o que, meu Deus? Vê uma serva egípcia, desprezada, insignificante, pobre, sem nenhum recurso, sem nenhuma história para contar, sem sobrenome, sem descendência, porque era escrava, uma pessoa que não tinha nenhum valor social, e está lá no meio do deserto, nos confins da terra, pedindo para morrer, e de repente ela se depara com o próprio Deus, e ela diz assim, meu Deus, tu és um Deus que vê. Tu me viu. Olha só que Agar está dizendo, tu me viu. Tu és um Deus que vê. E nesse lugar, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso, ainda hoje se chama Bir Lahai, está lá nessa cidade, um Deus que vê. E aí, quando ela voltou, né, naturalmente, os minuciosos detalhes não são contados, mas você imagina, né? Quando, por exemplo, quando o Onésimo voltou para Filemon, com a cartinha de Paulo debaixo do braço, e eu fico imaginando, vai me castigar, mas está aí, lê primeiro a carta. E Paulo vai fazendo aquele apelo, aquele confronto, mostrando para ele os valores que tem, né? Mas pensa na situação do servo que está voltando. Fugiu, tinha
tudo para dizer, vou embora, fazer do meu jeito, mas vou ter que me humilhar. Dar o passo, voltar atrás, não é uma coisa comum na vida do ser humano, não é uma coisa que nós gostamos de fazer. Retroceder, recuar, se humilhar, dizer, oh meu, eu errei, eu estava errado, oh meu Deus, eu estava errado, eu me arrependo. É coisa complexa na vida do ser humano, no orgulhoso homem, no vaidoso homem, no egoísta homem, no ser humano que sempre quer ser cheio de razão, ter que voltar atrás e dizer assim, errei, pequei, como disse o filho pródigo, pequei contra o céu e diante de ti. Reconhecimento de que você não está certo o tempo todo. E Agar, eu tenho uma promessa para você. Eu vou multiplicar a tua descendência. Eu vou abençoar esse rapaz. Mesmo que ele esteja odiado e odeia a todos. Mesmo que ele esteja isolado lá no canto dele, do jeito dele. Eu vou abençoá-lo e multiplicá-lo e torná-lo incontável na terra. Mas volta lá e se humilha. Porque o passo da vitória do servo de Deus é na asa da humilhação. A humilhação é uma arma que o diabo não tem. Só o crente pode ter. O diabo pode ter, olha, ele sabe tudo de Bíblia, ele conhece todos os poderes, ele sabe fazer milagre, ele sabe fazer cura, ele sabe inventar, ele sabe fazer coisa, como diria no adágio popular, do arco da velha, como diz o ditado. Mas ele não sabe se humilhar. Por isso, Tiago falou assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Por isso que Tiago diz assim, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos arma que ele não tem. Nós podemos orar, nós podemos descer, nós podemos nos humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado. Agar voltou lá, contou a historinha dela para Abrão, contou para Sarai, deve ter contado o testemunho, a experiência, eu vi o Senhor, o anjo falou comigo, mas eu estou aqui, me arrependo, me humilho, me rendo, faz o que vocês quiserem comigo, mas aqui estou. E Abrão então recebeu-a de volta, ela deu à luz a seu filho, e Abrão lhe deu o nome de Ismael, e ele já era um velho de 86 anos de idade, quando Ismael nasceu. Daqui a pouco, a fé vai abalar de novo, e ele vai dizer assim, Senhor, não está bom Ismael não, larga disso, eu já estou velho demais, não tem mais jeito, promessa caducou, não tem mais como. E Deus diz, não, vou deixar caducar mais, para você saber que sempre vale a pena esperar por Deus. Sempre vale a pena, porque Deus é sempre fiel. Amém? Bom, queridos, então, pastor Pedro deve ter a programação. Eu sei que vai ter consagração amanhã cedo, que é quarta-feira, todo mundo vai estar aí orando a Deus, quem puder buscar a Deus. Mas o pastor Pedro passa a prédica aí e nós vamos encerrar.